Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal Encontro Diário de segunda a sexta-feira. Meu nome é Mara Matos. Estamos aqui crescendo em graça e conhecimento juntos, né? Para que a gente aprenda a viver melhor a cada dia. Estamos falando sobre bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Estudo maravilhoso. Eu tenho certeza, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ser curado, sarado, depois que você ouvir tudo que eu vou te ensinar aqui hoje. Já dá um like, já compartilha com quem você sabe que precisa entender mais um pouco sobre o coração. Nossa, fica conosco e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou falar algo que vai mexer com você já logo de início. A sua vida não é resultado das suas decisões. Como assim, Mara? Claro que a minha vida é resultado das minhas decisões. Não é. Então, por que não é? Vou te ensinar. Hoje nós vivemos o quê? O que o nosso coração acreditou ontem. Então, na realidade, aquilo que você escreve no seu coração, aquilo que está no seu coração, vai ser o que vai decidir a sua vida no hoje. Porque você pensou ontem, você já estava alimentando isso, então você vai decidir coisas que você está alimentando em seu coração. A sua vida hoje não é resultado do que as pessoas fizeram com você, né? Dos traumas que você viveu no passado, da sua infância, da criação, mas das crenças que você guarda e permite permanecer em seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 3:10. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e elas não reconhecem os meus caminhos. Então, quando lemos esse versículo, nós percebemos o quê? Que o verdadeiro problema não era a teimosia ou o ato de rebeldia deles ali, ou a incredulidade daquelas pessoas. Esse versículo nos mostra que era a questão do coração, né? Porque o coração deles estavam sempre se desviando. Então, o coração deles já havia se desviado antes mesmo de conhecer, de entender, de ver aquilo que Deus queria falar. Então, eles já tinham decidido, né? Então, as nossas decisões em nosso coração nos impede, muitas vezes, de mudança. Porque você já decidiu, não adianta. Tá lá, tá no seu coração. Então, a desobediência, a rebeldia não passa de um coração errado, né? Então, ninguém é responsável. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ninguém é responsável por um coração endurecido, a não ser a própria pessoa. Ninguém é responsável. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 3, 7, 8. Assim diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo do deserto. Então, essa passagem deixa muito claro que ninguém é responsável por um coração endurecido, a não ser você mesmo. Então, se levarmos a sério a decisão de mudar o nosso coração e experimentar a plenitude da vida de Jesus em nós, então a gente deve rejeitar, mas rejeitar veemente, rejeitar mesmo a vitimação, ser vítima, sabe assim? O estado de vítima, a mentalidade de vítima, né? Nenhum de nós é responsável pelo que as pessoas fizeram com nós, mas todos nós somos responsáveis por aquilo que guardamos em nosso coração. Então assim, você não tem responsabilidade, a culpa não é sua do que fizeram com você, mas o que você está guardando no seu coração pelo que fizeram com você, essa sim é a sua responsabilidade. Então, olha que sério, somos nós que escolhemos e permitimos que as dificuldades pelas quais passamos endureçam ou não o nosso coração. Por exemplo, você já percebeu duas pessoas que passaram situações parecidas, iguais ou diferentes? Como elas agem, né? Tem pessoas que endureceu o coração de uma tal forma, sabe? A pessoa tá amarga, azeda, uma coisa assim que, sabe, toda hora fica lembrando daquilo que aconteceu, fica falando, nossa, foi injusto o que eu passei, olha o que fizeram comigo, eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo. E a pessoa fica amargurada, né? Você vê a pessoa ali amarga, né? Então ela deixou aquilo dominar o coração dela. Agora, você vê a outra pessoa que passou pela mesma situação com o coração dócil,
terno, um coração perdoador, um coração, sabe, assim, que entende que tudo aquilo que ela guarda, toda a falta de perdão, tudo aquilo que ela permite ficar ali remoendo no coração dela, não vai fazer bem. Então ela liberta, ela se liberta, ela, sabe, ela deixa esse sentimento sair, né? Ela não permite um coração ficar endurecido. Então, não endureça o coração, não seja teimoso, porque isso só vai fazer mal para você mesmo. Então, todos nós, através da nossa teimosia, permitimos que o nosso coração fique endurecido. Então, não seja teimoso, porque toda pessoa que é teimosa, ela endurece o coração. Então, assim, a palavra de Deus diz que, olha só que sério isso, em Marcos 3,5. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, Jesus olhou, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estende a sua mão. E ele estendeu a mão, e a mão do homem foi restaurada. Então, Jesus ficou entristecido com a dureza do coração daquele povo, porque ele foi ali na sinagoga e tinha duas pessoas que estavam ali com o coração endurecido. Ela falou, eu quero só ver se ele vai curar no sábado. Então, eles estavam mais preocupados com a religiosidade, eles já tinham decidido endurecer o coração com aquilo. Eles já sabiam que Jesus curava, né? Eles não estavam abertos para tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, para eles já decidiram no coração deles, quando eles foram ali, renegar qualquer atitude boa que Jesus fosse fazer. Eles já tinham decidido no coração deles. Então, isso entristeceu muito, porque para eles era mais importante guardar o sábado e não curar aquele homem do que ver um homem que estava com a mão acolhida, uma mão que tinha problema, que ele não conseguia estender a mão dele, do que ele ser curado. Então, era para eles, o que mais prevalecia era o sábado ser guardado, do que aquele homem ser curado. Mas isso eles já decidiram no coração deles, antes mesmo de chegar lá. Então, Jesus ficou super entristecido com essa atitude deles, com a dureza do coração. E você pode ver que Jesus, em nenhum momento, ele ficou assim, nossa, coitadinho, eles estão tendo essa atitude de dureza do coração porque eles teve trauma no passado, porque eles estão com dificuldade, né? Porque, não, Jesus não sabe, ele não olhou para isso. Ele olhou para a dureza do coração daquele povo, de não permitir viver algo novo, de não se auto-permitir viver algo novo, mas querer ficar remoendo, ficar trazendo tudo aquilo de volta e ficar revivendo aquilo toda hora e ficar sempre revivendo aquilo. Então, assim, isso entristece o coração de Deus. Por quê, gente? Porque ninguém pode te ajudar. Nem Deus. Por isso que se entristece o coração de Deus. Não tem o que fazer. Ninguém vai poder te ajudar enquanto você não quiser se ajudar e reescrever uma nova história para a sua vida. Reeditar aqueles sentimentos ruins do seu coração. Ninguém pode te ajudar se você não decidir. É uma decisão nossa. É uma escolha nossa. Por isso que Deus, sabe, não adianta você ficar se vitimizando, falar, mas eu não merecia passar por isso, foi tão difícil. Eu entendo. Queridos, todo mundo passa por situações muito, muito difíceis. Não é fácil essa vida. E eu quero dizer para você, não é fácil para ninguém. Ninguém, não é fácil. Essa vida é muito difícil mesmo. Mas escolha, sabe, não se vitimizar, não ficar remoendo aquilo que você viveu no passado. Escolha pegar isso como experiência para ajudar outras pessoas que estão sofrendo que nem você sofreu, sabe? Escolha perdoar, escolha liberar. É muito melhor nós vivermos isso, nós vivemos essa restauração. Então, a responsabilidade é nossa, de endurecer ou não o nosso coração. É sua. Então, o que você escolhe? Você vê, eu estava no final de semana num curso, vai ver, sobre inteligência emocional. Inclusive, eu vou fazer o curso completo, né? Então, o rapaz que estava lá, o professor que estava lá, ele estava ensinando técnicas de como ajudar uma pessoa, tipo, que tem fobia em falar em público. E aí ele falou assim, quantas pessoas aqui têm fobia em falar em público? Umas 10 pessoas que estavam no local levantou a mão. Muita fobia mesmo, muita, pavor de falar em público. E aí ele olhou para uma que estava lá, que levantou a mão, falou assim para ele, você quer se libertar disso agora? Ela falou, não. Ele falou, sabe o que ele falou para ela? Então você fica aí com a sua fobia.
Aí perguntou para outra. Falou, se você quer se libertar disso agora? Ela, quero. Aí ele foi lá, fez a técnica com ela. Meu, a mulher catou o microfone e não parou de falar 1 minuto. Ele teve que tirar o microfone da mão da mulher, com a mulher falando e tal, e super desenrolada falando. Eu falei, uau, né? Então, assim, a outra perdeu a oportunidade. Porque queria ficar ali com aquela, ai, tenho medo, nossa, né, o que vai acontecer? Então, não se deixa, sabe, ser curado. E aí ele falou o que para ela? Então, não adianta, você tem que acreditar, você tem que mudar as crenças do seu coração. Porque se você se manter do jeito que você está, nada vai mudar na sua vida. Não adianta. Pelo contrário, só vai piorar, só vai piorando cada vez mais. Se você ficar alimentando isso, cada vez vai ficar pior. E isso entristece o coração de Deus. Isso entristece as pessoas que estão ao seu redor, porque ninguém pode te ajudar, a não ser você mesmo, a não ser a sua decisão de se posicionar e mudar as crenças do seu coração. Então, hoje, escolha não se vitimizar. Escolha alinhar o seu coração com o coração de Deus. Escolha alinhar a sua mente com a mente de Deus. Escolha mudar. Escolha reescrever, reeditar. Tá bom, passei, doeu, mas isso não vai ser o fim. Eu não posso mudar o que as pessoas fizeram comigo, mas eu posso me posicionar e mudar o meu comportamento, as minhas crenças, a dureza do meu coração em relação ao que fizeram comigo e viver uma nova história na minha vida. Então, Pai Celeste, ora, Pai Celeste, eu lhe agradeço por ter me criado de uma forma tão maravilhosa e estrondosa, né? E o Senhor ter me dado um coração poderoso. E eu desejo alinhar o meu coração com o seu coração e glorificar o Senhor com todo o meu coração. Compartilhe essa mensagem. Eu sei que muita gente precisa ouvir isso. Compartilhe, dá um like aí. Deus abençoe e até amanhã. E vamos continuar com esse assunto que tem muita coisa para falar sobre o coração. Deus abençoe.